está toda a nossa fundamentação, né? Todos os princípios pedagógicos que a gente trabalha, tá? Tudo vocês têm aqui. Como operacionalizar esses princípios pedagógicos, então tem também a questão dos conhecimentos prévios, sistema disparadores, enfim, é bastante explicadinho, né? Tem a parte aqui também que fala dos títulos digitais, tá? Que vocês depois podem ver com calma em casa, né? Explica a questão das trilhas, que eu falei um pouquinho, dá algumas das funcionalidades, explica aqui direitinho também, tá? E aqui, ó, vocês têm as etapas da sequência didática, certo? Então, tudo que a gente conversar agora, né, e o que vocês forem ver no livro, em casa, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem abrir e consultar. Isso aqui é um livro de consulta de vocês, certo? Não é um livro só para usar hoje e não ler mais. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação às etapas da sequência didática, tudo explicadinho aqui, ó, as imagens, né? Então, é um livro realmente para ser trabalhado, para ser usado e bem mexido, tá? Explorem bastante. Bom, vamos lá. Então, de manhã, gente, nós falamos um pouquinho sobre os 5Es, né? O Gustavo fez um spoiler ali rapidão, a gente falou um pouquinho, e agora vamos desmembrar um pouco mais, tá? Vamos lá. Então, a gente conversou, né, que hoje de manhã, que a etapa dos 5Es está dentro daqueles momentos, né, para a gente poder, de ciclo de aprendizagem, para a gente realmente atingir um trabalho bacana com os alunos, que realmente seja uma aprendizagem significativa. Então, as etapas do 5E, engajar o aluno, a primeira, né, que é justamente aquele momento em que você vai explorar os conhecimentos prévios do aluno, entender o que ele já sabe, o que ele já traz de conhecimento com ele, né? E ao mesmo tempo vocês vão, tem ali o tema, uma proposta de tema disparador, uma questão, uma problematização que fique ali para o aluno trabalhar, né, aquele tema ao longo de toda a sequência didática e para lá no final ele ter a resolução ou o fechamento, né, de alguma forma isso acontecer, tá? Nós carinhosamente apelidamos essa etapa de aproximar os mundos. Então vocês podem abrir ali na sequência, ó. Vamos começar já aqui dentro, tá? Vocês podem abrir a primeira sequência didática que tem no livro de vocês, e aí vocês vão ver aqui, ó, aproximar os mundos. E sempre tem, gente, no livro do professor, sempre tem uma conversa do professor, uma sugestão de como encaminhar aquela questão, né? Que vocês podem ver aqui a atividade, a pergunta em si para o aluno, e aqui toda uma discussão do que vocês podem trabalhar em relação a isso, tá? E todas as sequências didáticas começam dessa forma. Então é um momento... cada livro tem uma parte... É da matéria de vocês. Mas pode acompanhar a metodologia também, não tem problema. Eu só estou mostrando aqui porque é com esse que vocês vão trabalhar mesmo, né? Tá? Então, gente, essa primeira etapa... Aqui no de matemática, eu fiz a primeira didática. 16. Mas qualquer sequência que vocês abrirem, ela vai ter a mesma configuração, e seja de qual disciplina for. Então, cada um abre no seu livro uma aleatória, só para a gente acompanhar, tá? Bom, então esse momento de aproximar os mundos é o momento. Todo mundo entendeu o que a gente está mostrando aqui, tá? Tá tranquilo? Tá tranquilo? E só para, então, talvez deixar um pouquinho mais claro. Qual que é a ideia? Todas as sequências didáticas, elas, nesse livro, cada uma delas, ou em todos os livros, certo? Cada sequência didática foi escrita por um professor diferente. Então a gente traz uma coleção de sequências didáticas das mais diferentes matérias escritas por professores diferentes. Por quê? Porque cada professor tem a sua didática, tem a sua especificidade, tem o seu jeito de trabalhar. Então a gente quer, dentro dos diferentes exemplos de opções de atividade, a gente também quis trazer uma série de opções diferentes de jeitos de professor. Tá bom? Então cada uma foi feita por um professor sobre um assunto específico. Há uma coisa que as sequências didáticas têm em comum é a estrutura, a metodologia por trás delas. Tá bom? Todas elas respeitam um ciclo de aprendizagem,
né, que foi aquilo que a gente falou hoje de manhã sobre os ciclos, e o ciclo que para os estudos a gente entendeu que faz mais sentido, principalmente com o aluno de hoje em dia e com aqueles pilares pedagógicos que a gente falou, de aprendizagem significativa, trabalho colaborativo, espírito indagativo e autonomia do aluno, é essa metodologia dos 5 E's. Então agora a proposta vai se entrar um pouquinho mais no detalhe dos 5 E's, explicando o que é cada um dos E's, ou do A no caso do português também, e como isso efetivamente aparece dentro das sequências didáticas. Então, para qualquer matéria, qualquer sequência didática dentro desses livros, vocês podem escolher, a gente vai explicar um pouquinho como que é esse funcionamento que aparece. Porque uma sequência didática, na verdade, ela é composta desses 5 subetapas, subpartezinhas, uma para cada E, onde cada um pode ter algumas atividades, algumas perguntas, algumas questões para serem trabalhadas com os alunos. Tá bom? Tá? Casualmente, nessa aqui que eu abri, ó, tem 2 propostas de reflexão para o aluno fazer. Tá? Mas cada sequência didática de cada disciplina tem uma forma diferente. Então, entenderam o que é o aproximar os mundos, minha gente? Ficou claro para todo mundo que essa primeira etapa de engajamento, de trabalhar os conhecimentos prévios, de ter o tema disparador, tá? É uma etapa, então, de fazer o aluno se conectar com a proposta de trabalho de vocês, certo? Até aqui tudo bem? Tranquilão? Então vamos para a próxima, explorar o conteúdo. Né? É um momento, então, que o aluno vai explorar os materiais disponibilizados para ele. Pode ser o livro de aula, né? Pode ser já um título digital, né? Enfim, cada sequência didática traz uma proposta diferente. Essa parte de construir, essa parte de explorar o conteúdo, né, é uma parte muito importante de assim, aproximação do aluno com o tema que vocês querem trabalhar, com os conceitos que vocês querem trazer. Né? Então ele vai fazer um apanhado, vamos dizer, né, do que está disposto para ele em termos de materiais. Tá? E também para ele desenvolver aí o espírito indagativo. Nós carinhosamente chamamos essa etapa de construir ideias. Então vocês vão ver aqui, ó, sempre a primeira é aproximar os mundos, o segundo grupo de atividades é o construir ideias. Então aqui vai ter propostas, né, para o aluno começar a realmente entender e explorar os materiais e se aproximar dos conceitos que vão ser trabalhados. Tá? Tranquilo? Próxima etapa dos 5 E's é explorar os conteúdos. Né? Então aqui a gente vai provocar os alunos, para que os alunos comecem a fazer relações entre aquilo que eles pesquisaram, trabalharam, né? Entenderam do momento anterior, certo? Então, nesse momento aqui, gente, é bem importante a parte em que o aluno vai conseguir explicar aquilo que ele pesquisou, entendeu, apanhou, né, dos conteúdos que foram disponibilizados para ele. Esse momento é bem importante porque é só a gente pensar na nossa prática mesmo, né? Não sei vocês, mas eu quando eu saí da graduação, nossa, eu tinha um conhecimento desse tamanho, né? Quando eu comecei a dar aula, que eu comecei a pesquisar para preparar as aulas, né? Quando eu ia para a sala de aula, eu tinha que explicar, aí é que eu comecei efetivamente a aprender o que era história e a conseguir realmente fixar os conteúdos. Então, esse momento ele é muito importante, a gente chamou carinhosamente aqui de ligar os pontos, né? Porque é o momento em que ele vai juntar, então, tudo que foi proposto anteriormente e ele vai ter que dar uma explicação. E essa explicação, criatividade total, né? Cada professor, em cada sequência didática, apresentou dinâmicas diferentes, propôs dinâmicas diferentes para fazer isso. Então pode ser desde uma apresentação para os colegas, né? Pode ser um seminário em que ele tem que se posicionar em diferentes temas, né? Debate. Oi? Debate. O que mais que vocês proporiam aqui nesse momento de construir ideias, né? Nesse momento em que ele tem, de ligar os pontos, em que ele tem que fazer relações, em que ele tem que explicar o que ele aprendeu. Você já falou de debates, excelente. O que mais que vocês pensariam aí? Momento que tem que expor, né? Pode ser de forma escrita também, não precisa ser necessariamente oral, né? Aí a gente tem que ter uma dinâmica, né? A gente em história faz muito teatro, né? Que o aluno tem que fazer um sketch, às vezes de 5 minutinhos, então tem que montar aquele teatro e aquele teatro tem que dizer para os colegas, né? Alguma coisa do conteúdo, tá?
Então, tem várias técnicas, várias propostas aqui muito bacanas que eu sei que vocês vão gostar. E é nesse momento também que, em termos de interferência do professor, enquanto o aluno está explicando alguma coisa, que começa a se inserir as explicações mais técnicas sobre o conteúdo. Né? Então, no aproximar os mundos e no explorar, né, na descoberta, o aluno às vezes ainda está descobrindo, é uma janela, nossa, que legal, ela tem esse formato e tal. Ela não necessariamente ainda precisa relacionar isso com o nome quadrado ou retângulo. Aí é na etapa do ligar os pontos, né, da própria explicação, que quando ele está contando para os amigos, ou o professor está explicando, ou está tendo um debate, que começa a se inserir essas explicações mais técnicas a respeito do assunto que está sendo tratado. Exatamente. Então é realmente o momento de ligar os pontos, de pegar tudo aquilo que está soltinho e começar a juntar, né? Bom, se ele teve uma questão lá, né, que ele ficou com a pulga atrás da orelha lá no início da atividade, então ele já explorou os conteúdos, né, já mexeu no material, já teve que montar alguma forma, né, de explicação e já de mexer realmente nos conceitos. Agora está no momento dele começar a resolver o desafio, né? Então, esse momento que a gente chamou de resolver desafios é dos 5Es, ele é o elaborar conhecimentos, né? Então, é o momento em que ele já tem condições de dar explicações, que ele pode mobilizar todo o conhecimento que ele teve antes para resolver os problemas, né? Então, é um momento muito de aplicar, de estar ali, enfim, tratando da resolução das questões. Então, vocês vejam, ó, que está aqui, ligar os pontos e aqui, ó, resolver desafios. No caso dessa sequência didática, ó, resolver desafios foi por meio de um jogo. Tá? Então, assim, as dinâmicas são muito variadas, né? E a gente pode, com cada uma, ter procedimentos diferentes, né? Bom, avaliar o processo, pessoal. A questão da avaliação, eu vou para o fim e depois vou voltar para a primeira página, tá? Terminou a sequência didática, né? Terminou aqui. Cada sequência didática, ao fim, ela tem uma sugestão de acompanhamento, justamente porque essa avaliação, ela é desde a avaliação diagnóstica, com o levantamento dos conhecimentos prévios, a avaliação do processo também, por isso essa sugestão de acompanhamento aqui, tá? Então, para que se consiga ter um acompanhamento de todo o processo que o aluno está fazendo, e a avaliação final, que pode ser uma autoavaliação, pode ser uma síntese do que foi trabalhado, também as sugestões são bem variadas, tá? Bom, além disso, a gente tem aqui o Saiba Mais, né? Sempre uma sugestão a mais que vocês podem trabalhar, pode ser um link, pode ser uma sugestão de filme, pode ser bibliografia. Aqui é realmente para que vocês consigam aprofundar, né, a preparação de vocês, o planejamento de vocês. E aqui dificuldades e desafios. Ó. Nesse caso tem só pedagógico, mas em algumas sequências didáticas, dificuldades e desafios podem ser de ordem técnica também. Tá? Então alguma sugestão do professor autor para que vocês tenham formas de ajudar a resolver qualquer problema que surja. E a bibliografia que foi utilizada então para fazer o trabalho. Ok? Na sequência, a gente tem toda a parte do aluno espelhada. Tá? Então, tudo que tem aqui, ó, nesse livro do aluno, né, que óbvio que para o aluno não vai todas as explicações que valem de vocês, né? O livro do aluno, ele vem com as atividades e os espaços para resposta. Tá? Mas vocês, para poderem acompanhar a atividade que o aluno está fazendo, no livro de vocês sempre vem espelhado a parte dele. Ó, tá? Então, aqui vocês têm exatamente como o aluno recebeu. Tá? No livro dele vai estar exatamente como está aqui, ó, o joguinho em branco, né? As mesmas coisas, certo? Isso é importante, que a gente sabe, às vezes o aluno faz uma pergunta para a gente, professora, o que quer dizer a palavra tal? A gente fica catando lá no livro, na parte do professor, que é cheia de texto, é mais complicado, né? Quando tem a do aluno espelhado, você logo já consegue achar. Bom, indo para a primeira página de cada sequência didática. Tá? Bom, como a gente aplica então os 5Es, a gente já viu lá as etapas, né? E como aparece na realidade. Só um pouquinho. Opa, foi. Né? A sugestão de caminhos, então. Como a gente vai fazer para percorrer todas essas etapas? Né? Pensar um pouquinho a respeito da própria atividade que está se propondo. Na primeira página, ó, vocês têm os conteúdos que vão ser abordados, tá? Sempre tem aqui nesse cantinho.
Aqui vocês têm a quantidade de aulas sugeridas. São professores que fazem, né, eles têm uma razoável noção de tempo que vai levar para fazer a atividade. Não quer dizer que vocês tenham que fazer exatamente assim, né? Mas é uma sugestão. O tempo estimado da atividade, no caso aqui, é 2 aulas. Para quem, qual é a série, né? Aqui, objetivos. Esses objetivos, eles são cognitivos, aquilo que a gente falou tanto de manhã, né? Então, são objetivos cognitivos. Aonde que eu quero que o meu aluno chegue ao final dessa atividade? Qual é a minha expectativa? Né? Aquilo que a gente falou, que vocês podem até discutir com os alunos, para eles terem clareza de aonde se quer chegar. Claro que eles não vão ter os objetivos no material deles, mas vocês podem ler e discutir com eles sem problema nenhum. Habilidades. Então, aqui tem as habilidades que se quer desenvolver. Aqui no caso, só para a gente ter uma ideia: interpretação textual, interpretação visual, trabalho em equipe. A gente falou bastante da questão da flexibilidade, né? Da colaboração, dos alunos saberem trabalhar juntos. Então, aqui tem uma proposta nesse sentido. E a justificativa. O que é essa justificativa? É o porquê que essa atividade é importante, qual é a dificuldade que ela busca resolver. Né? Então, pode ser, olha, tal conteúdo exige um nível de abstração muito alto que essa sequência didática vai atacar nesse ponto. Né? Ela vai ajudar a resolver tal problema devido, né, fazendo tal procedimento. Tá? Então, a justificativa é exatamente nesse nível. O porquê, o que vai se resolver com esse trabalho aqui. Certo? E aqui, ao final, os recursos utilizados. Tá? Bom, então, o que acontece? Vocês estão vendo ali, ó, qual foi o caminho. Muitas sequências didáticas podem começar explorando o digital. Né? Porque, na verdade, o que são essas sequências didáticas? Elas são uma forma da gente trabalhar com o web currículo. Lembra que a gente falou lá da Beth Almeida? Né? Que ela propõe essa coisa do currículo do digital já está no planejamento? Então, é isso. Em algum momento vai aparecer lá um trabalho com o título digital. E aí pode ser tanto no início, para já servir como disparador, né? Pode ser lá pelo meio, no momento de explorar os materiais, pode ser no fim também como uma síntese, um fechamento daquilo que foi trabalhado ao longo da sequência. Tá? Traz os objetivos de aprendizagem, né? Aqui no caso é uma de ciências, então aqui o objetivo seria entender o que é o átomo. E a metodologia SE, né? Então, todas as etapas que a gente elencou aqui para desenvolver o trabalho. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao que vocês receberam, ao né? Como é que vai se desenvolver isso? Tudo tranquilo? Eu queria emprestar o livro da metodologia. Você pode me emprestar? Me acompanha. Pode ser? Então, gente, a partir disso tudo que a gente falou, tá? Nós temos uma proposta de atividade agora, certo? Que é exatamente vocês montarem uma sequência didática, tá? Vamos aplicar tudo que a gente aprendeu? Né? Tudo que a gente aprendeu, não, perdão. Tudo que a gente desenvolveu hoje de manhã, tudo que a gente discutiu. Então, agora é a hora do trabalho colaborativo, né? De formar parcerias, de trocar ideias, enfim, de encaminhar praticamente aquilo que a gente trabalhou até agora teoricamente. Então, aqui na página 61, tá? Se vocês abrirem aí o livrinho de metodologia de vocês, na página 61, tem a atividade 5, certo? 61, página 61 no livro de metodologia. Não é sequência didática. Metodologia tem que ser a bíbliazinha de vocês, tá, pessoal? É aquele material de consulta em hora de desespero. Consulta em hora de manter a fé também. Não, isso aqui vai dar certo. Vai para o livro de metodologia, dá uma lida lá e ele afirma, né, que vai dar tudo certo e qual é a expectativa de trabalho. Então, nessa atividade 5, dá uma explicadinha também, né, como a gente pode abordar o trabalho com uma sequência didática. Então, primeiras perguntas que a gente se faz: o que eu pretendo ensinar? Quais os conhecimentos que meu aluno deve conhecer, explorar e nos quais deve se aprofundar? Então, a gente já tendo essa noção, né, já pode começar a pensar um pouquinho o que vai fazer, o que vai elaborar, como é que vai planejar e aonde se quer chegar com essa atividade.
A segunda etapa, depois vocês vão ler tudo direitinho, eu estou só dando os tópicos, né? Mas depois a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar mais nisso. Quais são os objetivos e as habilidades a serem desenvolvidas? Tá? A terceira etapa, como eu posso facilitar a compreensão do aluno? Isso é, tudo aquilo que a gente viu de manhã. Quais são os passos que a gente vai trabalhar? Né? Quais são os tipos de habilidades que a gente vai desenvolver? Né? E qual é a forma de aprendizagem para aquele aluno que é mais auditivo, lembra que a gente conversou? Para aquele aluno que é mais visual, para aquele que é mais prático, que tem que mexer, enfim, né, dependendo do objetivo que a gente quer atingir, qual é o caminho que a gente vai fazer para atingir esse objetivo. A quarta etapa é como eu posso identificar o desempenho dos meus alunos ao realizar a sequência didática, que é aquela etapa de acompanhamento. Só um parênteses, nessa terceira etapa é efetivamente preencher as 5 etapinhas dos 5 E's. Tá? Então vai ter lá, então vai ser nessa terceira que pensa como que vai ser, então vai preencher o aproximar os mundos, o construir ideias, ligar os pontos, todas as 5 etapas dos 5 E's é nessa terceira etapa de como eu vou facilitar, como eu vou fazer a compreensão desse assunto. Tá bom? Muito bem. E a última etapa, quais as dificuldades e desafios que o aluno pode encontrar? Então, gente, vocês tendo lido isso aqui, entendido, né, quais são os caminhos e as propostas, aqui vocês têm um espaço, ó, se vocês seguirem nas páginas, para preencher, então, uma proposta de sequência didática aqui para a gente fazer uma aplicação daquilo tudo que a gente trabalhou. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver primeiro, nome. O que é esse nome? Todo mundo achou aqui na página 64? Está tranquilo? Favorável também? Então, vamos lá. Nome. Aqui, um monte de gente fala, mas o que é o nome? É o nome que vocês querem dar na sequência didática de vocês. De preferência, no nome, a gente já tem que pensar, primeiro, que dê uma certa noção do que vai se trabalhar ali, e segundo, que seja um nome bacana, né? Um nome convidativo, um nome que já pegue o aluno ali pela curiosidade, que ele já fique, opa, o que é isso aqui que o professor está propondo? Que loucura é essa, né? Quando o aluno chama a gente de louco, para mim já é um ponto, assim, bacanérrimo, sinal de que a gente está saindo do script, e ele está ficando, assim, curioso com aquilo que a gente quer apresentar, né? Então, para mim, nunca foi, professor, você está louca? Nunca foi uma coisa pejorativa, ao contrário. Era o momento que eu estava propondo para eles uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente já fez. Então, caprichem no nome, sabe? Escolha um nome bacana. Sempre, vocês estão ali com o material de vocês, com as sequências didáticas. Consultem as sequências didáticas que estão prontas já. Que, aliás, é uma forma de vocês já irem começando a usá-las como ferramenta de trabalho, né? Como uma ferramenta para ajudar vocês a pensar em coisas, a ter ideias criativas também, tá? Bom, título digital. Então, aqui vai o nome do título que vocês vão usar, certo? Aqui do lado, trilha temática. Lembra aquelas coluninhas que a gente trabalhou, que eu falei que são unidades do livro? Cada uma delas tem um nome. Por exemplo, geometria lá que tem sólidos, né? Cada uma de história, vou falar que é o mesmo. De história, tem história antiga, né? Idade média, idade moderna. Então, cada uma delas é uma trilha. Então, vocês vão identificar a trilha e colocar aqui. O ano, qual é a série que vocês estão propondo a atividade, e o tempo estimado. Tá? Exatamente como está feito ali na sequência didática que vocês receberam. Os conteúdos que vão ser trabalhados e os objetivos cognitivos, certo? Aí, como o Gustavo, lembra do que ele falou de manhã? Tem um objetivo bem pontual, bem específico, assim, não ser aquela coisa, Deus e sua obra, né? Que quanto mais abrangente é o objetivo, mais, assim, menos prático ele fica, menos, sabe, aplicável, menos funcional ele fica, né? Mais cansativa para os alunos. Exatamente. Aí você fica aqui, eu sou, né, pessoal de história, muito assim, porque quando Deus criou o mundo, então, né, a gente vai entender desde a criação até os dias de hoje. Então, tem que ser uma coisa mais pontual, efetivamente dentro daquilo que vocês querem trabalhar. Justificativa. Por que vocês estão propondo essa atividade? Né? Qual é? Você tem uma dificuldade que vocês diagnosticaram que é importante ser resolvida com uma atividade né, mais programada, toda direitinho, com começo, meio, enfim. Então, vamos pensar nisso. O que vocês estão querendo resolver? Minha sugestão é que a justificativa seja feita ao final. Então, depois que vocês já pegaram o objetivo e vocês descreveram as etapas dos 5 E's que vocês vão dar em termos de aula para os alunos atingirem esse objetivo, aí entra a justificativa, né? Por que eu fiz
atividade dessa forma? Por que para chegar nesse objetivo, eu fiz os alunos saírem correndo em volta da escola 10 vezes, em vez de fazer eles ficarem pulando para cima e para baixo? Ah, porque lá fora eles tomavam sol também e, enfim, né? Bem idiota o exemplo, mas a razão é... Então,